No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, foi com graças que Jesus começou falando com o Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Certamente que Jesus está se referindo às grandezas que Deus tem nos dado, nos confiado, como é a sua palavra. A palavra de Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, é algo tão rico, tão precioso, tão glorioso, que se as pessoas pudessem entender, ou se as pessoas atentassem para elas, com certeza esse mundo seria muito diferente. E você que está me ouvindo nesse momento, a sua vida seria outra, é ou não é? Você verifica, por exemplo, minha amiga, meu amigo, quantas cabeçadas você tem dado, é ou não é? Quantas escolhas erradas você tem feito na sua vida, e tem colhido os frutos dessas escolhas. Você tem sofrido, você tem gemido, você tem honrado. E depois você fala assim: puxa, meu Deus, será que isso não existe, não? Só que você tomou atitudes erradas e colheu, obviamente, frutos errados. Então você não pode considerar que Deus é o culpado dessa situação. Deus não está te provando, te testando. Deus está apenas esperando, aguardando a resposta sua com respeito àquilo que Ele te oferece. Ele oferece a você a palavra de vida. A palavra que vai te dar sabedoria, a palavra que vai te dar discernimento, a palavra que vai fazer com que os seus olhos sejam abertos. Ele te oferece a palavra de vida. A palavra que por si só já traz vida para o nosso ser. Então, se nós desprezamos essa palavra, é claro que então a nós não foi revelada essa palavra. Aí é que está a grandeza de Deus. O Senhor não vai confiar a palavra dele a qualquer um. Ele confia a palavra dele àqueles que são humildes para aceitá-la, para não apenas aceitá-la, acreditar nela, mas colocá-la em prática. Nós verificamos que esse é o grande segredo da fé. O segredo da fé exige o sacrifício da renúncia pessoal. Nós temos ouvido a palavra do mundo, todo mundo tem um conselho, todo mundo tem uma opinião para dar quando nós falamos dos nossos problemas. Todo mundo quer ajudar e todo mundo dá uma opinião. Mas qual é a opinião certa? A opinião certa, a palavra certa vem do alto, vem de Deus. Então, quando Deus nos dá a sua palavra, Ele nos dá a sua palavra para consertar a nossa vida, para reparar os nossos problemas, para fazer possível o que tem sido impossível na nossa vida.
Ele nos dá a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Você sabia disso, minha amiga, meu amigo? Quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo Jesus. Quando você despreza a palavra de Deus, você está desprezando Jesus. Então Jesus diz aqui na sua oração ao Pai, dizendo: graças te dou, porque estas coisas magníficas, maravilhosas, foram ocultadas aos sábios e entendidos. Quer dizer, aquelas pessoas que contam com a sabedoria humana, que contam com os conhecimentos humanos. Então, para essas pessoas, a palavra de Deus é oculta. A revelação não é feita. Eles não entendem a palavra. Pode ser o doutor PhD disso, PhD daquilo, mas quando se trata do ouvir a palavra de Deus, essas pessoas não entendem nada, absolutamente nada, são completamente ignorantes. Porém, você verifica que às vezes a pessoa mal sabe ler e escrever, mas quando ela fala da palavra de Deus, ela fala com sabedoria, ela fala com discernimento, ela fala uma coisa revelada pelo próprio Espírito Santo. Então, essa pessoa pequenina que recebeu essa revelação gloriosa, ela recebeu porque ela foi humilde para receber, aceitar e colocá-la em prática. É assim que Deus faz distinção entre pessoas e pessoas. Você vê que nem todos creem, mas há outros que creem. Então os que creem recebem. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem, não aos que não creem. Quer dizer, aos que não creem não há revelação, não há milagres, não há manifestação do poder de Deus. Mas os que creem, esses têm a revelação de Deus. É muito bacana isso. E é sobre isso, minha amiga e meu amigo ouvinte, que nós estaremos falando amanhã, quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Nós estaremos tecendo comentários sobre esse assunto. A quem Deus tem revelado a sua palavra? Quem são os pequeninos? É claro que quando a pessoa vem no templo ou vem na Igreja Universal, por exemplo, para ouvir a palavra, para atentar para a palavra, para conhecer a palavra, é porque ela foi tocada pelo Espírito Santo para receber essa revelação. Mas há pessoas que vêm como aquelas pessoas que são aventureiras, vêm como curiosas, vêm para ver como é que é. Como é que é isso aí? Quer dizer, há apenas uma curiosidade. Então, para essas pessoas não há respostas, porque a elas não são reveladas as maravilhas de Deus. Mas aquelas pessoas pequeninas, puxa, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero conhecer. Eu lembro, o bispo Renato está aqui comigo nesta manhã, eu lembro, Renato, que antes de me converter, porque eu fiquei 1 ano ouvindo a palavra de Deus, eu era muito jovem, 18 para 19 anos, então eu tinha sede de conhecer mais a palavra de Deus, eu tinha sede, eu queria conhecer. Então, às vezes, eu até faltava aula por causa do assunto que o pastor ia ensinar naquele dia, naquela quarta-feira. Isso mostrou, obviamente, o Espírito Santo já estava tocando, ele me escolheu, havia me escolhido para revelar as suas grandezas. E hoje eu estou aqui, quer dizer, 51 anos passaram e nós estamos aqui até hoje, procurando dar às pessoas o mesmo que nós um dia recebemos, a palavra. Porque a palavra de Deus, minha amiga, abre portas. A palavra de Deus protege. A palavra de Deus faz com que a pessoa tenha sucesso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta sem efetuar o seu objetivo, que é trazer vida, que é promover o reino de Deus. O Senhor valorizou a palavra. Eu me lembro que no início da minha conversão eu também marcava minha Bíblia com uma caneta colorida, todas as palavras que me chamavam a atenção. Havia uma sede.
E Deus, ele confia suas revelações às pessoas que têm sede. Ele quer revelar para você, ele quer dar para você uma palavra que pode mudar a sua história. Mas o que ele precisa? Ele precisa que você tenha ouvidos para ouvir. Ele precisa que você queira. Então, nesta quarta-feira à noite, não há, por exemplo, outra palavra que você possa ouvir, seja na televisão, seja dentro da sua casa, ou na roda de amigos, ou num jornal, na internet. Não há outra palavra que tem o poder de mudar a sua vida, tanto quanto a palavra que você vai ouvir na casa de Deus. Mas é preciso que você valorize isso. Você diga, bom, eu vou lá porque eu estou sedento, eu quero que Deus confie em mim essa grande revelação para a minha vida. Se Ele ver essa sede em você, eu tenho certeza, você não vai sair daqui do templo simplesmente como se nada tivesse acontecido. Você vai sair com um tesouro dentro de você e você vai saber multiplicar isso daí. E eu lembro, eu sempre faço menção desse fato. Quando Jacó, mesmo de forma fraudulenta, tomou posse da bênção da primogenitura, quer dizer, quando o pai impôs as mãos sobre ele e o abençoou, ele queria porque queria a bênção do pai. Ele sonhava por isso. Ele almejava que o pai dele, Isaque, impusesse as mãos sobre a sua cabeça e determinasse a bênção. Porque ele sabia que o pai dele era um abençoado do avô, que era Abraão. Então ele queria herdar a bênção de Abraão, que tinha passado por o seu pai e agora ele queria na sua vida. Então tudo que ele mais desejou na vida dele, acima de tudo, tudo, era a imposição das mãos do seu pai para determinar a bênção para a sua vida. E aí o que aconteceu? O irmão dele, que tinha o direito à bênção, perdeu a oportunidade e queria, por causa disso, matá-lo. Ele não pôde matá-lo porque o pai ainda estava vivo, mas ele tinha jurado, olha, quando meu pai morrer, eu vou matar você. Jacó temeu. Ele fugiu da sua casa pelo deserto, porque ele temia ser morto pelo seu irmão. Ora, mas ao mesmo tempo que ele saiu sem eira nem beira, com a mão na frente e outra atrás, dentro dele ele estava grávido da herança do seu pai. Que era a herança do seu pai? Era um testamento? Não. Era ouro? Não. Era dinheiro do banco? Não. Era casa, propriedade? Não. O testamento que ele levou do seu pai foi a promessa, foi a palavra de Deus. Bacana isso. Ele carregava pelo deserto a palavra de Deus dentro de si. Então, essa foi a vitória, foi a garantia da vitória de Jacó. Tanto é que ele deixou de ser Jacó para se tornar o grande Israel. Por quê? Porque ele havia herdado, havia lutado, ele havia sacrificado, ele havia feito tudo para possuir a bênção do seu pai, que era do seu avô. Quer dizer, apenas palavra, nada além do que palavra. Ele não brigou com seu irmão pelas propriedades que o pai tinha. Ele não lutou, ele não falou com o pai, eu quero que o senhor não esqueça de guardar aí a minha metade. Não, ele saiu sem eira nem beira, não contou com a herança física, econômica do seu pai. Ele contava com a bênção que o pai havia determinado. Essa palavra, minha amiga, magnífica, maravilhosa, que Jacó carregou consigo, Jesus disse, orando ao Pai, graças te dou, porque essas coisas gloriosas não foram reveladas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. E pequeninos são aqueles que aceitam, acatam
aqueles que atentam, que obedecem, que praticam a palavra de Deus. Então, esses podem ter certeza, tem a garantia do Altíssimo que serão abençoados. Ninguém pode tomar essa bênção dele. Não há olho grande, não há azar, não há inveja, não há bruxaria, feitiçaria, magia. Ninguém, nem o inferno junto, todo o inferno e o mundo junto podem destruir essa pessoa, porque ela está com a bênção do Pai. Ela tem a bênção do Pai, a bênção da primogenitura. Você percebe que Jacó era o pequenino na casa dele. O irmão Esaú era o favorito do pai. Era o mais forte, o mais hábil, o caçador. Ele tinha tudo, humanamente falando, para ser o tal. E Jacó não tinha nada. Mas por causa dessa valorização que ele deu a esta herança espiritual, essa bênção que seria transferida para ele com a imposição de mãos do Pai, a pronúncia da bênção, você vai ser abençoado, eu te abençoo. Quando ele valorizou isso, o pequenino se tornou grande. O que não era para ser, foi. Até o desonesto, até o nome dele foi mudado. Se tornou honesto, se tornou homem de Deus, confiável, considerado hoje. Quando nós oramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quer dizer, veja a transformação da vida deste homem por causa da palavra que ele guardou dentro de si, desse tesouro. Então, não importa o que a pessoa tem ou deixa de ter, quando essa palavra vem sobre ela, Deus transforma aquilo em força, em condições para ela arrebentar em tudo que ela faz. E é interessante, rapaz, que com muito pesar, com muita tristeza, eu menciono o que eu vou falar agora. Muitos crentes, mas uma multidão de crentes, crentes de todas as denominações, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Pessoas crentes, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que vão na igreja, pessoas que aparentemente estão sendo leais para com Deus, mas são fracassadas. São fracassados. Por quê? Porque você é aquela pessoa que tem orado tanto, mas a sua vida continua a mesma coisa. Por que você é aquela pessoa que é tão fiel na igreja, você trabalha, você é obreira ou obreiro, mas a sua vida é um mar de lágrimas. A sua vida em si é um mar de tristeza. Sua casa vai mal, sua família vai mal, tudo vai mal na sua vida. Você se conforta com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tem sido real na sua vida, não tem sido materializada na sua vida. A pergunta é por quê? Por quê? Por quê, hein? Qual a razão? Por que a palavra de Deus funciona na vida de alguns e não funciona na vida da maioria? Por quê? Essa é a pergunta. Eu digo para você, é o seguinte, minha amiga, meu amigo, a maioria que conhece a palavra de Deus, que tem acesso à palavra de Deus e que, de certa forma, acredita na palavra de Deus, essa maioria vive uma vida infernal, uma vida fracassada, porque não é uma pessoa abençoada entre os incrédulos e tampouco abençoada entre os cristãos, os irmãos. Por quê? Porque essa pessoa tem desprezado a palavra de Deus. Não, mas eu creio na palavra de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é o que está escrito, mas você não vive isso. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e iluminação para os meus caminhos. Mas isso não é verdade na sua vida. A Bíblia não tem sido a base das suas atitudes, das suas ações, do seu comportamento. Ou tem? Tem? Você é uma jovem, uma mulher ou um homem que, poxa vida, você é uma pessoa cheia de vida, você tem todos os predicados, você é uma pessoa que acredita na palavra de Deus, mas na hora de você ter uma atitude contrária à palavra de Deus e sair a dormir e viver uma vida irregular com a outra pessoa,
Você não nega a sua vontade, você atende a sua vontade, mas nega a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus é mencionada apenas no que diz respeito às bênçãos. Só isso, mais nada. Quando diz respeito à disciplina, à ordem, ao comportamento ético que a pessoa tem que ter de acordo com a palavra de Deus, na prática dela, então aí a palavra de Deus fica de lado. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse é um ponto crucial na vida das pessoas que têm crido na palavra de Deus, mas não têm visto o seu resultado. Enquanto há outras poucas pessoas, não são muitos, mas são pessoas que ouvem, praticam, obedecem. Quando ela obedece à palavra de Deus, ela está mostrando temor para com o Senhor. Para a pessoa ser atendida por Deus, primeiro ela tem que atender a palavra de Deus. Infelizmente, a maioria quer que Deus atenda as suas orações, as suas palavras, mas não quer atender as palavras de Deus. Então, quer dizer, um relacionamento de uma via só, não tem troca, não tem tomar lá da cá. Então, é claro que ela fica a ver navios, porque ela não está fazendo a parte dela em praticar a palavra de Deus. Infelizmente, o que mais se tem visto nesse mundo são maus crentes, maus cristãos. Eles dizem crer em Jesus e até fazem pregações e preleções a respeito de Jesus, mas quando eles viram as costas, chegam em casa, eles sabem que tudo que eles falaram é hipocrisia, porque eles dizem que crê numa coisa, na palavra de Deus, mas no fundo eles não creem em coisa nenhuma, porque eles praticam aquilo que eles querem. Eles não negam a sua carne, eles não negam a si mesmo. E não havendo esse sacrifício, a fé não funciona. Então, Deus revela, ou tem revelado a sua palavra, e a palavra tem trazido os benefícios, as bênçãos, àqueles que são humildes, que o temem de todo o coração. Então, essa é a verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por exemplo, amanhã nós vamos ter essa reunião aqui especial, às 8 da noite aqui no templo, quando nós estaremos falando sobre esse assunto. E se você não tem interesse em se consertar com Deus, nem venha, por favor, fique onde está, faça o que você quiser, vai para o cinema, vai para qualquer lugar, menos vir aqui no templo. Aqui no templo eu quero que venham as pessoas interessadas. Ó, bispo, eu entendi a mensagem, realmente eu tenho falhado, eu não tenho negado a minha carne. Na hora que eu sou provado na minha fé, eu tenho negado fogo, eu tenho negado fé. Eu tenho negado a minha crença em Deus. Mesmo sabendo que é errado, eu tenho negado. Mas eu quero me consertar. Eu quero mudar de vida, sabe, bispo? Eu estou cansado. Eu estou cansado de crer num Deus que não funciona na minha vida. Mas não é culpa dele, não. Eu sei que a culpa é minha. E eu quero me consertar com Deus. Se você tem esse interesse, amanhã, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Porque é para essas pessoas que nós vamos trabalhar. Nós fomos chamados, Renato, não foi para apenas pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para mudar a vida das pessoas. Nós fomos chamados para levar às pessoas o reino de Deus, o reino dos céus, o reino da vida. Nós não fomos chamados para ficar falando da palavra de Deus. Nós não somos os profissionais da palavra de Deus. Não, nós somos os anunciantes do é chegado até vós o reino de Deus. Foi o que Jesus falou, é chegado até vós o reino de Deus. O que você está fazendo com essa chegada do reino de Deus à sua vida? Amanhã, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo,
obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. A gente acha assim que quando a gente casa, Renato, bom, casei, né? Já tô casada, né? Então agora vamos deixar levar. E foi esfriando o casamento. Só que aí depois do esfriamento começou as brigas. Nós brigávamos muito. Não chegamos a nos agredir fisicamente, mas verbalmente nós nos agredimos na frente da minha filha. Na rua, um detalhe importante, mãozinha dada para todo mundo, para a família, nós éramos o casal mais feliz do mundo. Mas dentro de casa era um inferno. Chegava a ponto, Renato, da gente assim, eu ter nojo dele. Nojo de chegar perto dele, nojo do perfume dele. Dentro de casa a gente não se tocava, a gente não se falava. Se fosse para falar, era briga. Brigas e mais brigas, dos vizinhos ouvirem as nossas discussões. Tentava, de algumas formas, amenizar a situação, mas quando estávamos em casa não tinha jeito. Até foi onde que ela deu a entrada no divórcio, né? Ela foi até no fórum pegar o documento para dar a entrada. Até eu tive até uma surpresa, né? Que eu falei, pô, ela desistiu também, né? Só que eu só olhava os defeitos dele, Renato. Eu não via os meus defeitos, porque eu tinha N defeitos. Eu era orgulhosa, eu era turrona, eu era assim, tinha uma teimosia incrível, que ele falava uma coisa para mim, podia ser, ele está certo. Mas para mim, eu tinha que ir contra ele. Tudo eu tinha que ir contra. Quando que mudou? Ele bateu na porta e eu já fui gritando, perguntando o que ele queria. Ele falou que queria me convidar para ir num lugar. E eu aceitei. Falei, se for para você parar de ficar falando comigo, que eu não queria mais que ele falasse comigo, eu faço isso, eu vou. E foi aí que ele me trouxe para a terapia do amor, que ele assistia pela televisão. Fazendo a terapia do amor, é difícil falar, sabe por quê, Renato? Eu sei o inferno que eu vivia. Era uma coisa assim, que chegava assim, insuportável, aquela dor que eu sentia. Até uma vez ele chegou a falar, ele fala que ele nem se lembra disso. Você vê como que a situação era forte. Ele chegou a falar assim para mim, com tantas mulheres lindas que eu tive, eu fui casar logo com você. Então assim, e hoje eu me emociono, mas não é de tristeza. Eu me emociono hoje de ver como ele me trata hoje. Como é o nosso casamento hoje, como é ele e minha filha. Porque antes eles nem se falavam. A paz que a gente tem no casamento, a união, sabe, de um olhar para o outro e falar assim, né, vamos, juntos, passamos juntos, vencemos juntos. E isso daí não ia conseguir lá fora, porque eu tentei anos e eu não consegui. Hoje a gente vive uma maravilha. A gente, bem dizer, a gente fala que a gente está há 5 anos casado, foi depois que a gente começou a fazer a terapia. A gente tem 22 de casado, mas os 5, a gente, bem dizer, estamos em lua de mel. A minha filha, a gente vive assim maravilhosamente bem também. Vocês continuam fazendo a terapia, mantendo o casamento? Mantendo o casamento, uma manutenção mesmo, blindando mesmo, tanto o coração como a mente. Quer dizer, Renato, que Deus não fez uma mágica na vida dessa mulher, desse homem, desse casal. Ele não fez uma mágica. Não foi uma sorte. Eles investiram. Eles investiram em quê?
O que eles vieram buscar na terapia do amor? O que eles vieram fazer? Eles vieram buscar a palavra que Jacó recebeu do pai dele. Só isso. A palavra, mas aquela palavra que uma vez praticada trouxe ou fez acontecer o milagre. Foi o que aconteceu. Você deu para eles, ela veio receber aquilo que você tinha recebido de Deus e pronto, acabou. Só isso, mais nada. Quer dizer, não houve negociação. Houve sim crença, fé. É o que Jesus falou. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Quer dizer, o preço das bênçãos de Deus é a crença, mas uma crença assumida, uma crença praticada, não uma crença teórica, fajuta, como tem acontecido por aí. As pessoas acreditam na palavra de Deus, mas não praticam. Isso quer dizer que não acreditam. Porque, por exemplo, eu amo a Esther, e porque eu a amo, eu estou com ela, vivo com ela, estarei com ela todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o amor não envolve apenas um sentimento. O amor não envolve apenas a beleza. O amor envolve atitude, comportamento. Você se doa, você sacrifica pela pessoa que você ama. A mesma coisa com respeito à fé. A fé, a crença em Deus, a crença na palavra de Deus é assim. Você pratica aquilo que você crê. Você tem um comportamento de acordo com aquilo que você crê. Você anda de acordo com a palavra de Deus. Então é assim que funciona. Se as pessoas que estão me ouvindo não entendem isso, é porque não foi revelada a palavra de Deus. É o que você faz que mostra o que você crê, o que você realmente quer. Não o que você fala, o que você pensa, porque as suas atitudes, elas não mentem. Você pode estar mentindo através das suas palavras, você pode estar mentindo para si mesmo, se enganando, dizendo que crê em Deus, dizendo que ama a tua esposa, enfim, você pode estar se enganando com ideias que você quer acreditar, mas o que você faz não mente. O corpo não mente. O corpo não mente. A atitude não mente. A prostituição não mente. Uhum. A traição não mente. É exatamente. É só olhar o que a pessoa está fazendo, né, para ver o que ela realmente quer. Então, por exemplo, esse casal, 17 anos eles viveram um inferno, a vida de aparência. Na rua andava de mãos dadas, em casa era um inferno. Ele humilhava a sua esposa, não batia nela com as mãos, mas falava coisas terríveis para ela, a ponto de falar, como você ouviu ela dizendo, que de todas as mulheres lindas que ele teve, foi casar logo com ela. Quer dizer, você imagina uma mulher, uma esposa, ouvindo isso do marido. Mas o que aconteceu? Hoje, por fora, eles são as mesmas pessoas, mas por dentro eles receberam a palavra transformadora. E isso mudou quem essa mulher é. Mudou este homem, né? E como que um homem desse poderia mudar, né? Mas mudou, e hoje os dois estão aí em 5 anos de lua de mel. Renato, é o seguinte, o segredo é o seguinte: a mudança aconteceu porque eles ouviram a palavra e obedeceram. Quem é a palavra? É o Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo, que é Jesus. Então, quando eles beberam da palavra e colocaram em prática os ensinamentos da palavra, que são os ensinamentos do Senhor Jesus, então dá certo. Quer dizer, o exterior manteve-se a mesma coisa, mas o interior mudou, porque saiu o espírito humano, aquele espírito egoísta, egocentrista, aquele espírito burro, que é o espírito humano, que é o espírito humano é ruim. É coisa ruim mesmo, por isso que as pessoas sofrem. Quando sai essa coisa ruim de dentro da gente e entra o Espírito de Deus, aí a pessoa começa a viver uma vida nova. O senhor disse, Jesus é a palavra. Quer dizer, se eu ouço a palavra de Jesus, que é Jesus, se eu ouço a palavra dele e pratico essa palavra, e a minha vida não muda, então é porque Jesus é mentiroso. Jesus é falso, Jesus não existe. Então não há chance de você, na verdade, praticar a palavra de Jesus e sua vida não mudar. Não há chance. Porque só não vai mudar se Deus não existe. Então quando você
se sujeita, é humilde para ouvir. Não, eu vou lá, eu reconheço que eu não tenho conseguido resolver os meus problemas, meu casamento, da minha vida amorosa. Eu vou lá, eu vou mostrar, vou dar um voto de confiança, vou dar uma chance a mim mesmo. E você vem e ouve, coloca em prática. Não há, escute o que nós estamos falando para você, não há hipótese alguma de falhar. A sua vida vai mudar, não vai mudar da noite para o dia, não é mágica, mas a sua vida vai mudar de acordo com a prática dessa palavra que você vai ouvir. E é interessante, rapaz, a Bíblia fala que tudo foi criado mediante a palavra de Deus. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala isso, mas foi o homem que escreveu e tal. Tudo bem, então tá, vamos tirar a Bíblia fora, vamos colocar a Bíblia de lado. Eu quero dizer para você que eu estive no meio de 20 e poucos judeus conversando a respeito da palavra. E a certa altura eles falaram para mim assim, mas o bispo, nós somos apenas 120 mil aqui no Brasil. E eu falei para ele, mas espera aí, 120 mil? Mas vocês são 120 mil que pensam, que raciocinam, têm condições, são pessoas inteligentes, são pessoas formadas, etc, etc, etc. E isso aí pode multiplicar, dependendo da sua crença na palavra que vocês dizem que crê. E eu disse para eles, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Quando nós começamos a igreja há 38 anos atrás, nós éramos menos de 20 pessoas. E o que nós demos para as pessoas? O que nós temos dado para as pessoas? O que nós temos dado para as pessoas? Renato, o que você dá para as pessoas quando elas vêm aqui? Só a palavra, só o ensinamento. Nada além do que a palavra. Uhum. Então, essa palavra que nós demos para as pessoas há 38 anos atrás, ela tem se multiplicado por todo o mundo. Não é apenas uma igreja, uma instituição, mas a coisa tem se multiplicado por todo o mundo. Se tornou algo, eu diria assim, assombroso, assustador. A sociedade fica assustadoramente perplexa diante desse fato. O que esse rapaz tem dado para as pessoas? Apenas a palavra. Que palavra? A minha palavra? Não. A palavra que eu aprendi na faculdade? Não. A palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus criou todas as coisas que a Igreja Universal do Reino de Deus é hoje. O que a Igreja Universal do Reino de Deus existe, a sua existência, o seu sucesso, o seu trabalho de sucesso em todo o mundo, se deve exclusivamente à palavra que nós falamos de Deus. Mas também nós praticamos essa palavra. Porque quando você está com o seu casamento destruído, a sua vida sentimental completamente arrebentada, e você vem até nós, você ouve a palavra de Deus da boca de homens que são bem casados. Nós vivemos aquilo que nós pregamos. Nós não pregamos por profissionalismo. Nós vivemos aquilo que nós pregamos. Dizem por aí, o bispo é um usurpador, um enganador, é um ladrão, é isso, é aquilo. Mas você já ouviu alguém, porque falar assim todo mundo fala, né? Eu quero ver falar do nosso casamento. Quero ver falar. O que vão falar do meu casamento? Hein? E eu pergunto a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento, você já viu um bandido ser bem casado? Hã? Você já viu um bandido, um usurpador, um enganador, ser marido de uma só mulher? Ter a sua casa regido pela palavra de Deus? Não, você não vê isso. Você não vê isso. Você não vê por quê? Porque não é possível. Isso só é possível para aqueles que praticam a palavra de Deus.
Se você não pratica a palavra de Deus, você pode crer nela, não vai adiantar nada, ela não vai resolver a sua vida, o seu problema. De forma nenhuma. Ela não vai produzir nada na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida. Mas se você ouvir e praticar, então você vai ver que vai acontecer. Porque a própria Terra, os planetas, os astros, tudo que Deus criou, obedece à sua voz. Tudo obedece à sua voz. Eu estava assistindo aquela praga que Deus derramou sobre o Egito, essa última praga, a 8ª praga, que era os gafanhotos. Quando Deus mandou os gafanhotos, soprou os gafanhotos sobre o Egito, eu estava imaginando quantos bilhões de gafanhotos tinham. E cada um obedecia à voz de Deus. Nenhum deles voltou atrás. Não, eu não vou lá, não vou no Egito, não. Um por um. Um por um foi lá. Diz o texto sagrado que ele chama as estrelas pelos seus respectivos nomes. E como cada gota d'água do Mar Vermelho, que vai mostrar em breve, né? Isso vai aí. parar o Brasil, a cada gota do mar ouviu. E você vê que toda a natureza obedece à palavra de Deus. Até os passarinhos, pela manhã, você vê, os passarinhos não plantam, eles não trabalham, eles vivem voando e cantando, mas não falta comida para eles. Então, eles louvam a Deus por todos os dias cantando, glorificando a Deus. Até o tico-tico que canta mal, mas ele, mesmo assim, emite algum som. O fato é que toda a natureza glorifica a Deus, mas a única criatura de Deus que é rebelde é o homem. Então, tem que pagar o pato, tem que gemer, tem que sofrer, tem que urrar. Por quê? Não quer obedecer a palavra. Olha bolas. É justo isso. É justo que a pessoa venha colher o que ela está plantando. Se ela planta rebelião, ela vai colher o fruto da rebelião. Mas se ela obedece à palavra de Deus, o Deus fala assim, o Senhor Deus diz assim, a minha palavra não voltará vazia. Jesus complementou dizendo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu fico pensando quantas pessoas, bicho, estão preparadas e fazem até mesmo pagar um profissional, não diminuindo o mérito dos psicólogos, dos médicos, dos advogados, enfim, dos profissionais, mas elas estão dispostas a pagar, viajar, para assistir uma conferência, uma palestra de um entendido, de um sábio, e às vezes ela sai dali vislumbrada com um conhecimento que não é prático, que ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela vai para casa pagando aquela consulta e não sabe o que fazer. Quer dizer, e a palavra de Deus, que é poderosíssima para transformar a vida dela e é gratuita, ela não quer ouvir, ela não busca. É cabeçuda mesmo, né? É cascudo mesmo. Essa gente é cascuda mesmo. Mas, veja bem, preste atenção, minha amiga, você que está com a sua vida toda destruída, sua vida sentimental. Eu posso orar, o Renato pode orar por você, pode aconselhar você, pode ajudá-la. Inclusive, você vai estar aqui nessa quinta-feira, a partir das 6 horas. Às né? 18 horas nós estamos prontos com a nossa equipe para atender as pessoas que querem aconselhamento pessoal. Quer dizer, você e a sua esposa. E a Cristiane. Pois é. E os demais pastores, bispos também, com as suas respectivas esposas. Então, nós temos um exemplo para dar para vocês, além da palavra de Deus que vai sair da nossa boca. É isso que vai garantir a sua vitória, minha amiga, meu amigo. Então, é claro, se você vier com aquela expectativa de mudança da noite para o dia, isso não vai acontecer. Deus não é mágico. Você gastou a sua vida inteira. Por exemplo, esse camarada aí, esse casal aí que deu testemunho, né? Gastaram 17 anos plantando o que não prestava. E queriam que acontecesse o milagre logo imediatamente quando veio na igreja. Não. Então levou tempo. Eles foram aprendendo, foram assimilando, foram digerindo a palavra de Deus, pouco a pouco, paulatinamente, foi mudando a cabeça deles, foi mudando os pensamentos deles, foi trocando o espírito deles, que então aconteceu aquilo que eles estão falando aí. Hoje a minha vida é uma maravilha. Que é o que garante a palavra de Deus, quando diz bem-aventurado, quer dizer feliz, feliz é o homem que anda no conselho de Deus, que anda de acordo com a palavra de Deus.
do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quer dizer, o relacionamento primeiro com Deus, depois vem o relacionamento com a esposa. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Eu acho que as pessoas não conhecem o que é videira frutífera. Eles conhecem só a uva, só sabe a uva, não conhecem a videira. Mas a uva que você conhece muito bem, ela cresce na videira. E a videira fica carregada, tão carregada que ela chega até a cair no chão, de tão carregada. É assim a família, o lar daqueles que temem a Deus, que andam de acordo com a palavra dele. E nesta quinta-feira, nós estaremos junto com o Renato e a Cristiana. Nós estaremos nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão às 8 da noite, fazendo oração por você. Aliás, nós não vamos orar. Nós vamos, além da oração, nós vamos determinar a bênção de Jacó para você. A bênção que Isaac passou para Jacó e Jacó passou para os seus filhos. E essa bênção chegou até nós. Exato. Nós vamos transferir isso para você. E não importa se você está com casamento em frangalhos, aí por um fio, você que já está desistindo desse casamento, você que pensa assim, poxa, mas só eu estou lutando, o meu marido não luta, minha esposa não luta, não quer nada comigo. Não importa se ele está lutando ou não. Você tem que ser o que vai dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, seja a primeira forma de mudança que você quer ver no seu casamento. E você solteiro, que ainda não está em um relacionamento, mas sabe de uma coisa, a sua escolha do seu futuro cônjuge vai influenciar o resto da sua vida. E se você não souber escolher certo, você vai pagar caro por essa má escolha. E é por isso que a terapia do amor é valiosa também para os solteiros. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, venha participar dessa palestra exclusiva com o Bispo Macedo, falando sobre os segredos do sucesso no amor. Você estava falando aí, Renato, e me veio logo uma ideia. Você estava falando assim, você que tem o seu casamento destruído e o seu marido não quer vir, ou a sua esposa não quer vir, e você fica assim, mas ele não quer, ele me deixou, ele está com outra mulher. Você não tem que pensar nessa pessoa, você não tem que pensar no seu marido, você tem que pensar em você. Primeira coisa, olha só o que diz o texto sagrado, eu acho que você vai entender melhor agora. Diz o primeiro versículo da Bíblia, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer dizer, entre o versículo 1 e o versículo 2, existe um tempo enorme aí. Milhares, milhões de anos, eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa, que o Espírito de Deus pairava por sobre aquela catástrofe que havia acontecido na Terra. Deus criou a Terra perfeita, mas por algum motivo ela ficou sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus continuou ali sobre ela, mesmo sem forma e vazia. E é o que acontece. O Espírito de Deus continua sobre a sua vida sem forma e vazia, minha amiga, meu amigo. Não importa se o seu marido te deixou, abandonou, se a sua mulher não quer mais você, etc. Você tem que pensar nisso. O Espírito de Deus paira sobre você. E o que ele quer fazer? Ele quer entrar dentro de você. Ele quer entrar dentro de você. Ele quer fazer de você uma terra deleitosa. Mas ele precisa da sua permissão. Ele precisa que você diga, eu quero, Senhor. Eu estou aqui, eu estou disposto, disponível para a tua entrada. Venha tomar posse de mim. É isso que vai acontecer nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É muito bacana isso, né? O Espírito do Altíssimo pairava sobre as águas, sobre o abismo. Mas depois o Espírito de Deus falou, e o que aconteceu? Foi criado o jardim, etc, etc, etc. Tudo se tomou forma, se tornou novo. Então, esse Espírito está pairando sobre você agora. Você ainda está ouvindo, assistindo essa programação, porque você está bebendo dessas palavras. E o Espírito Santo está cobrindo você de esperança, de fé, de uma certeza. Poxa,
vai acontecer comigo assim como aconteceu com aquelas outras pessoas. Vai acontecer. Então dê ouvidos e esteja com a gente para você receber esta transmissão de bênção sobre a sua vida amorosa nesta quinta-feira às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos colocar uma música bonita agora para você ouvir e nós vamos saindo daqui. Nós vamos sair daqui nessa consciência de que nós levamos até você a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra que vai mudar a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Então, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e você sempre estará sendo bem-vindo aqui no Templo de Salomão, aqui na Avenida Celso Garcia, número 605. Deus abençoe a todos e até lá. Fecho os olhos, levanto as mãos, estou aqui de todo o coração. Não me deixe escapar, não quero sair da tua mão. Só em ti encontro solução. Em teus braços vou ficar, com tua força vou lutar. Junto a ti, Senhor, pra sempre eu quero estar. Abençoa, Senhor, a minha vida. Abençoa a minha família. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Com tua bênção sou mais que vencedor. Abençoa, Senhor, a minha vida. Abençoa a minha família. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Com tua bênção sou mais que vencedor. Fecho os olhos, levanto as mãos, estou aqui de todo o coração. Não me deixe escapar, não quero sair da tua mão. Só em ti encontro solução. Em teus braços vou ficar, com tua força vou lutar. Junto a ti, Senhor, pra sempre eu quero estar.